começar compartilhando um pouquinho do que eu ganhei. Depois os irmãos podem desfrutar também, né? O irmão Ezra Mar, ele continua desfrutando sobre essa palavra da reconciliação, e mostrando alguns aspectos do mensageiro, né, de Deus. Ele começou a mostrar que o mensageiro é aquele que volta o seu coração para o Senhor. Falou sobre nós fazermos a obra, e ao fazer a obra, nós precisamos nos voltar a Deus. Inclusive, ele ressaltou que os obreiros, eles fazem a obra e às vezes não voltam o seu coração para Deus, porque eles já aprenderam a técnica, já sabem como fazer e se tornam independentes, né? Eu já sei fazer isso, e às vezes eles fazem só por fazer, mas não tem aquela questão da aceitação de Deus, da dependência de Deus. E nós precisamos sempre ir ao Senhor, né? Em João capítulo 5, versículo 39, o Senhor Jesus disse, né, aqueles fariseus, os escribas, examinar as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Né? Depois ele diz, contudo, não quereis vir a mim para terdes vida? Ou seja, nós precisamos examinar as escrituras, mas não adianta nós somente conhecermos a Bíblia. Nós precisamos conhecer o Senhor da Bíblia, né? Aquele que inspirou todas essas palavras que estão escritas nelas. Senhor Jesus. Então nós precisamos, de fato, sempre depender do Senhor, até mesmo naquilo que nós achamos que já somos capazes, nós precisamos depender do Senhor para que seja Ele fazendo por meio de nós e não nós de acordo com a nossa capacidade própria, né? E o irmão mostrou também com respeito ao último Adão que se tornou o Espírito e testificou, né, confirmou ali na palavra com muitos versículos de 2 Coríntios 3. E esse último Adão, ele se tornou o Espírito, e como o Espírito ele está dentro de nós, né? E se nós vivermos por esse Espírito, nós podemos ter um viver vitorioso, porque o Espírito nos liberta da lei, do pecado e da morte. Às vezes nós temos decepções em nossa vida porque nós não conseguimos exercitar o Espírito, né? Viver no Espírito, andar e viver, e por isso às vezes as obras da carne estão manifestas em nossa vida, né? Mas nós precisamos de fato invocar o nome do Senhor Jesus para passar a ter esse viver, né? Como o irmão mostra, né? Um viver contínuo e diário no Espírito, para nós não satisfazermos as concupiscências da carne. Também tem aquele versículo que diz que 2 Coríntios 3,17 diz que o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Liberdade está ligado também à libertação, né? Você ser livre. Então, onde está o Espírito do Senhor, você vai se tornar uma pessoa livre, né? Porque onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Então, se eu permito que o Espírito do Senhor, né, esteja me direcionando, esteja me guiando, certamente eu não vou estar sob pressão da carne ou do inimigo, porque onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. O irmão, na palavra de hoje, no domingo, ele trouxe a realeza de Cristo. Ele trouxe uns pontos também que eu achei interessante, né? Com respeito ao mundo, ele leu 1 João 2,15, que diz que não devemos amar o mundo, nem as coisas do mundo, né? Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E ele leu 1 João 5,19, que diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, mostrou que o mundo realmente tem como príncipe o próprio inimigo, né? Satanás. E o mundo jaz no maligno quer dizer que o mundo está sob o domínio, né, do inimigo. Então isso mostra que o mundo ele está sob o serviço do inimigo para fazer com que o inimigo usa esse mundo para fazer com que as pessoas se oponham a Deus. Esse sistema que parece ser colorido, que parece ser bonito, mas na verdade tem ele chamou assim um complô, né, para que as pessoas se rebelem contra Deus. E ele tocou até no ponto do anticristo, né? Hoje nós temos leis ainda que muitas delas remetem à questão das leis judaicas, né? dos mandamentos, da lei de Moisés,
que muitas coisas hoje em dia muitas leis estão sendo retiradas, substituídas por outras leis que se contrapõem à palavra de Deus. Ele mostrou que tudo isso é um caminho aberto para que o inimigo, o anticristo, apareça, né? A palavra detém o inimigo, a igreja detém o inimigo, e algumas leis que estão de acordo com a palavra de Deus detêm. Mas de uns tempos para cá a gente vê que muitas coisas estão se quebrando, e coisas que antigamente eram consideradas inaceitáveis, a sociedade hoje em dia já está mais aceitando, né? E quem não aceita o que eles pregam já é tirado como quadrado, ridículo, né? Então tudo isso mostra que está abrindo caminho para que o inimigo, o anticristo, possa aparecer, né? Mas nós precisamos continuar firmes, dando testemunho do Senhor, invocando o seu nome, né? E resistindo ao inimigo, que ele fugirá de nós. Jesus é o Senhor. Amém. Amém, amém. As duas mensagens foram maravilhosas, né? Aliás, todas as mensagens do sábado e domingo são super elevadas. Se você não tiver realmente no Espírito, você não consegue alcançar, né? Não consegue alcançar as palavras do irmão. Eu tenho um costume de escrever, e geralmente eu escrevo 6, 7, 8 páginas, porque senão não fica, né? Não fica, é como um relâmpago, passa muito rápido. E assim, eu ganhei muito na parte que o irmão falou que o Espírito, ele é acessível, mas nós precisamos tirar o véu, né? Nós precisamos tirar esse véu. E ele falou também na questão da conversão. Antes eu achava que converter era você se converter a Deus, mas ele falou no sentido de voltar, fazer a conversão se voltando, né? Hoje nós precisamos nos converter no sentido de nos voltarmos ao Senhor, de nos voltarmos ao primeiro amor, de nos voltarmos à palavra, de nos voltarmos à literatura, de nos voltarmos a cuidar dos irmãos, né? A visitar os irmãos, a orar pelos irmãos, né? Ele falou tudo isso, e eu achei muito interessante que, ao nos voltarmos, nós somos transformados e inseridos em Deus. Nós precisamos todos os dias ser inseridos em Deus e Deus inseridos em nós. Não adianta nós irmos para as reuniões, não adianta nós lermos a Bíblia, se essa natureza divina, se essa natureza de Deus não for inserida em mim, e se eu não for inserido nesse Deus, né? E ele diz que de glória em glória o Senhor vai nos transformando, né? E até sermos conformados à imagem de Deus, né? Até sermos conformados à imagem de Cristo. E na de hoje, eu marquei aqui também a questão da realeza, né? A questão da realeza de Cristo. O irmão falou que o fim de tudo isso é que Cristo seja o cabeça de todas as coisas. Cristo, por que o Senhor ainda não voltou? Porque ele ainda não é o cabeça de todas as coisas aqui nessa terra. Como ele falou, aqui ainda tem o domínio do mal. Aqui ainda tem o domínio das trevas. Como ele pode ser o cabeça de todas as coisas aqui na terra, se aqui ainda tem tanta coisa maligna? Sejamos enviados, né? Sejamos enviados para levar essa palavra do Senhor para as pessoas, para que o Senhor seja o cabeça de todas as coisas, e que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, como ela é no céu, né? E essa vontade tem que ser o centro, tem que ser centralizado. Nós temos que centralizar essa vontade de Deus de encabeçar todas as coisas. Enquanto todas as coisas não forem encabeçadas aqui na terra, o Senhor, ele não volta. Ele até leu aquele versículo que diz que nós vamos ser transferido para o reino do Filho do seu amor. Enquanto todas as coisas aqui na terra não forem encabeçadas pelo Senhor, a gente não chega ao reino do Filho do amor, que é o reino de Deus. Amém. Amém.
O irmão falou sobre como refletir a imagem no espelho, né? E eu ganhei muito, o irmão Ezra Mar falou que não só a imagem ser refletida no espelho, mas contemplar a imagem, né? Porque ao mesmo tempo que a imagem é refletida, ela também é contemplada. Então, se você está na presença de Deus, automaticamente vai ficar refletido no seu rosto a glória de Deus. Por quê? Porque você está contemplando a Deus como uma imagem no espelho. Então, essa imagem ela está refletida em você, nas suas ações, né? No seu temor a Deus, na sua postura, no negar a vida da alma. Então, eu ganhei muito essa palavra, para além de tudo que os irmãos estão falando. E também, né, nós ganhamos muito sobre a questão da realeza, que a irmã falou, e de o que fala lá em Romanos 8,14, né? Que os filhos de Deus são aqueles que se conduzem no Espírito, né? Então, a gente precisa estar, né, o que a irmã falou, o encabeçar de Jesus é o Espírito, ele não tem mais, assim, a carne é da geração adâmica, e a geração adâmica, ela finalizou em Cristo. Então, em Cristo, né, começou o Espírito vivificante. Então, se nós estamos em Cristo, automaticamente nós estamos no Espírito. Então, nós precisamos nos atentar para isso, né? O que tem sido, através, né, o que a irmã falou do encabeçar, assim, é se render mesmo a Cristo como cabeça da igreja. Se eu me considero igreja, e se eu me considero igreja pondo em prática a vontade de Deus, é me submeter ao encabeçar de Cristo. Então, como igreja, assim, é uma grande né, disparidade falarmos que somos e não praticarmos o que a gente fala, só na hora mesmo da boca para fora. Então, assim, o Senhor ele tem compromisso com a igreja que pratica a palavra. Então, por isso que ele fala lá em Romanos 8,14, né? E os filhos de Deus, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E também o irmão falou que é para a gente nos esforçar, né? Nos esforçar para a gente entrar no descanso, porque o Senhor ele já está, né? Ele já saiu dessa esfera. Então, quem quer ficar na esfera do descanso, realmente tem que se esforçar. E o que é esforçar? É invocar o nome do Senhor, é ler a palavra, é estar sempre ruminando a palavra, né? E buscando a Deus, né? Desesperadamente, porque a gente só se realizará como igreja nele. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Podem falar, irmãos. Não, amém. Jesus é o Senhor. Vocês estão me ouvindo? Sim, amém. 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 Então, Senhor Jesus, que bênção, né? Poder ouvir as irmãs aí compartilhando. Nesse compartilhar, né? Assim, a gente ouve a mensagem, mas é preciso que a gente não apenas escute, né? Porque o conhecimento em si, ele não nos traz a vida, né? Mas quando a gente pega essa palavra, rumina e põe em prática, aí sim que a vida flui, né? A vida do Senhor flui para nós. Então, Senhor Jesus, a mensagem de hoje eu não consegui ouvir direito, bem pouco, porque aqui em casa, né? Às vezes acontece de ter que atender alguém, mas só pelo desfrute aqui, né? Eu acompanhei um pouquinho pela manhã, ontem também eu acompanhei e hoje pela manhã, né, o irmão Pedro, deixa
Deixa eu ver se eu me recordo aqui. Ele falou, o tema foi da realeza, não foi isso? Foi. Da realeza. Então, Senhor Jesus. Porque eu estava ouvindo a mensagem, mas estava fazendo outras coisas, né? Então a mente estava lá e cá. Mas, pelo desfrute aqui que as irmãs, eu peguei aqui no desfrute das irmãs, né? Então, o que nós precisamos é tirar o véu, né, Senhor Jesus? Então, irmãos, ele falou também da questão da conversão, né? Que muitos acham que se converter é você sair de uma religião para outra, né? É tipo assim, eu era de tal religião, agora eu me converti para essa religião. Então, se converter não é isso, né? Se converter é mudar, é ter uma mudança de direção, é você mudar toda a sua vida por causa da palavra. E não é exagero falar que a gente precisa se converter todos os dias, né? Amém. Porque a gente está nesse processo de conversão. Mas, às vezes eu digo, Senhor Jesus, que Deus ele está trabalhando em nós, né? Como nós estamos escutando, para ser inseridos nele. Mas, enquanto isso, a gente está passando pelo processo de santificação, para que nós possamos ser admitidos na glória, né? Quando o Senhor voltar, se nós formos arrebatados, que é a nossa esperança, né? Senhor Jesus. Mas para isso, eu preciso hoje, né, ter um viver adequado, Senhor Jesus. Porque senão eu vou ter que ser disciplinado e passar pelas trevas exteriores, né, para amadurecer. Então, o Senhor ele é tão bom, misericordioso, que a nossa alma, né, que é a parte que tem que ser transformada, trabalhada, que é muito difícil, mas é o próprio Senhor que vai nos ajudar, né? Senhor Jesus. Então, eu não posso de mim mesmo depender simplesmente de mim mesmo, né? Na minha força, achando que por mim mesmo eu vou conseguir ser santo, né? Por mim mesmo eu vou conseguir ser, digamos assim, negar mais a minha vida da alma, porque a gente, nós mesmos, é tipo uma força que é natural, né? A gente está aqui cheio de energia, daqui a pouco desanima, fica triste, abatido, mas nós precisamos da ajuda do Senhor, né? Eu preciso da ajuda do Senhor. Então não é que eu vou negar a minha vida da alma como se Deus, né? Como se fosse um castigo de Deus para mim, né? Como se Deus estivesse me castigando e eu tivesse que levar aquilo sozinho. Então é impossível a gente ser transformado sozinho. Eu só posso ser transformado se eu estiver debaixo, né, da bênção do Senhor, se eu estiver debaixo da palavra, se eu estiver ali na comunhão com os irmãos, né, Senhor Jesus. Então, quando eu estou junto com o Senhor, quando eu estou desfrutando da palavra, eu percebo que eu tenho força de negar a mim mesmo, né? Eu tenho força de me santificar, de guardar o meu coração, os meus pensamentos, as minhas vontades, porque todos nós estamos, digamos assim, enquanto o Senhor não voltar, estamos nesse processo de transformação. E a gente não pode brincar nem um dia sequer, né? Porque se hoje eu venci, amanhã eu tenho que vencer de novo, né? Então, todos os dias eu preciso vencer. Então, não adianta, eu preciso estar em Cristo, né, todo o tempo. Então, lá em Romanos fala que quem está em Cristo, já nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, né? Então, esse verbo, ele está no presente. Por quê? Porque eu preciso estar em Cristo todas as horas, todo momento, todo instante, eu preciso estar em Cristo, né, Senhor Jesus. Então, a nossa luta é para permanecer em Cristo, né? Não sair de Cristo, porque quando a gente sai de Cristo um pouquinho, a gente já dá ocasião à alma, né, o ego, a carne, ao nosso lado humano
Mas o Senhor, ele tem esperança em nós, graças ao Senhor, né? E ele não desiste de nós, porque se o Senhor já tivesse desistido de nós, Senhor Jesus, não haveria mais esperança. Mas, aleluia, porque ele que insiste em nos fazer reinar. Tem um hino que diz, né? Ele insiste em nos fazer reinar. Ó Senhor Jesus. Aleluia! Então, às vezes a gente está quase desistindo, né? Ah, Senhor, eu não vou reinar, não. Isso não é para mim, né? O reino é muito difícil, né? É muito difícil, Senhor Jesus, mas nós precisamos receber a palavra, crer, né? Eu preciso ouvir a palavra, crer com meu coração e tomar uma decisão de querer negar a mim mesmo, de querer viver essa palavra que nós temos desfrutado esses dias, que é muito, muito boa, né? Então, eu necessito cada dia mais do desfrute da graça do Senhor. E quando a gente está em comunhão aqui com os irmãos, nós somos tocados pela palavra, né? É muito bom. Jesus é o Senhor. Amém, cara. Amém. Senhor Jesus, aleluia. Amém. Deixa eu abrir, Júlia. Não joga no tapete, não. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Compartilhar aqui um pouco da mensagem de ontem. Senhor Jesus, o Ezra ele continuou falando sobre a questão do mensageiro, e uma das características mais marcantes do mensageiro é aquele que labuta com a palavra, ou seja, que tem um labor, né, com a palavra. Não é alguém que chega assim e não lê a Bíblia, não lê os livros espirituais, não tem comunhão com o Senhor, e de repente chega e fala, Deus mandou falar isso. E quando você vai ouvir, você ouve uma coisa totalmente diferente do que a Bíblia diz. E essas pessoas que fazem isso, elas não estão tendo a função fidedigna de um mensageiro de Deus. Pois aqueles que são mensageiros de Deus, uma das principais características é o labor pela palavra. Eu preciso meditar, como diz no Antigo Testamento, né, na palavra do Senhor. Eu preciso estudar, sim. Eu preciso ter comunhão com o Senhor. Isso é uma característica do ministro da Nova Aliança. Outro ponto é que temos que ter pessoas escritas em nossos corações. Eu gostei muito disso, irmãos, porque o Evangelho, eu acho que já passou a era dos grandes pregadores. Eu acho que hoje em dia Deus quer usar Deus, como sempre, mas hoje em dia a ênfase está no amor. E precisamos, pelo menos, ter uma pessoa escrita em nosso coração, a qual nós possamos estar nos preocupando, orando, dando assistência, tá? Na vida da igreja, nós somos os irmãos do amor fraternal. Nós não podemos lembrar dos irmãos somente em reuniões, mas no nosso dia a dia, num momento como esse que nós estamos passando de quarentena, procurar saber como estão aquelas pessoas, porque tem muitas pessoas passando por aperto, irmão. E tem muitas pessoas passando por situação psicológica, situação de saúde. Nós precisamos estar acolhendo. A gente não pode acolher com os braços, mas o celular está aí, você pode ligar, você pode fazer uma chamada de vídeo, você pode mandar uma mensagem, perguntar se tudo bem, precisando de alguma coisa, orar junto, eu posso orar por você. E isso é em torno de ter uma pessoa, alguém inscrita em nosso coração. O ministro da Nova Aliança, que se preocupa só consigo mesmo, esse não está dentro dos critérios. Porque o ministro da Nova Aliança nós temos que estar colocando pelo menos uma pessoa escrita em nosso coração. Pelo menos uma.
Outro ponto é sobre que Graça falou, né? Se converteu. Tem um hino que nós cantamos que fala assim: ao mundo das costas já voltei e aos seus bons prazeres, dizendo o que é que aconteceu. Eu creio que a maioria de nós estamos aqui com as costas. No passado tivemos estávamos de costa para o Senhor. Estavam nem aí com Deus. Era Deus nos céus e nós aqui na terra. Mas a conversão é uma mudança de postura, é uma mudança de posição, né? Você converteu, mudança de atitude. E antes nós estávamos com as costas viradas para Deus. E o nosso coração está voltado, porque quando você vira, seu coração está voltado para aquilo. Muitos dos filhos de Deus eram voltados ao mundo do alcoolismo, o mundo da idolatria, o mundo do orgulho, o mundo, enfim, vários. Sempre o ser humano tem essa capacidade de se apegar a algo. E nem sempre isso que a gente se apega agrada a Deus. E, por consequente modo, viramos as costas para Deus, porque o nosso coração ele é um campo precioso. Satanás quer roubar nosso coração, Deus também quer o nosso coração. Que coração é esse? Coração, né? Nossa mente, coração psicológico. E aí, nós nos convertemos ao Senhor e agora viramos as costas para o mundo, e cada dia que passa estamos mais longe do mundo, mais longe das coisas do mundo, que é o processo de santificação, e com rumo à glorificação. Outro ponto interessante é esse aqui. Ó. A cruz vai matar o homem natural. Ontem estava até conversando na hora da janta com meu pai, porque a nossa família aqui tem alguns costumes que vêm da cultura do catolicismo, que era o sinal da cruz. Quem conhece, faz assim: Pai, Filho, Espírito Santo, amém. Então, meu pai ele tinha esse costume de, antes qualquer refeição, ou depois de qualquer refeição, fazia isso e tal. Aí entramos nesse assunto. Eu cheguei assim: parabéns, pai. Você parou de fazer o sinal da cruz, é Deus ganhando você. Aí começou a falar: não, mas eu tô. Quem disse que eu parei? Eu continuo tomando a cruz. Aí eu falei: ai, se tomar a cruz for tão fácil assim, só fazer o sinal da cruz. Uns acreditam que é só pegar um colar com a cruz aqui, tá tomando a cruz. Outros acreditam que tomar a cruz é você estar com alguém da sua família que te dá muito trabalho e você está suportando, é tomar a cruz. E outros acreditam que tomar a cruz é fazer o sinal da cruz. Aí, só que a cruz não é isso. Tomar a cruz é você obedecer a palavra do Senhor, e a cruz é lugar de morte. É para que a morte seja mortificado os feitos da carne. Então, é conforme o processo de santificação que Deus vai crescendo em nós. Aí eu lembro também de Ezequiel, que fala do rio, né? Isso é o crescimento espiritual em nós. Hoje eu posso dizer que estas águas estão nos meus joelhos. Estão nos meus joelhos. Eu tenho a liberdade, mas eu não tenho a liberdade como antes, que estava no calcanhar. E o desejo de Deus é que Cristo seja formado em nós, fazendo uma alusão àquela visão de Ezequiel, que as águas cheguem até os nossos ombros, até que nós não tenhamos mais controle sobre nós mesmos, que o Senhor, que nós chegamos a falar aquela frase de Paulo: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então esse é o papel da cruz. E nós temos que negar a si mesmo e tomar a cruz. Não é fácil, mas nós temos o Espírito Consolador que nos ensina todas as coisas. Os irmãos falaram também sobre essa questão do Espírito. Só que eu não vou entrar nessa questão do Espírito para que os irmãos possam estar compartilhando. Seja bem-vindo, Nery. Em nome do Senhor. E outro ponto muito importante. Cristo é
o Espírito. Eu disse que eu não ia falar, mas só vou dar o Espírito. Agora tem a humanidade de Jesus Cristo, tem tudo, né? O Espírito. Durante toda a dispensação do Senhor, desde a eternidade passada, da era pré-adâmica até agora, em vários momentos, nós vemos o Espírito. Em Apocalipse você vai ver os 7 Espíritos de Deus, que na verdade é um, é porque é levando em consideração cada dispensação, em cada época. E graças a Deus, graças ao Senhor, que o Espírito nos transforma. É por isso que nós estamos aqui. Nós estamos na igreja, primeiro, porque o Senhor nos amou. Segundo, porque nós reconhecemos que somos fracos, frágeis e mortais, que precisamos da obra redentora do Senhor e da obra transformadora do Espírito Santo. Para isso, precisamos ter intimidade e profundidade no conhecimento do Senhor. Ousadia, como Moisés ouse, né? Senhor, só vou se o Senhor for. Aí o Senhor, então, vamos. E depois o Moisés disse, pediu para ver o Senhor. E o Senhor mostrou a glória do Senhor. Isso é tanta coisa, é tanta riqueza que não dá para compartilhar tudo. Eu acho que os irmãos vão compartilhar em outros pontos. Sinta-se à vontade. E a mensagem fica, que sejamos ousados. Buscar mais intimidade com o Senhor, porque o Senhor, Ele quer se revelar a cada um de nós. Mas Ele só se revela na medida em que nós nos empenhamos nessa busca de consagração. Jesus é o Senhor.